Bom dia e a paz do Senhor, amém? Bom dia para você que está em casa, que está nos assistindo nesse dia maravilhoso. É um privilégio para todos vocês e para nós que estamos aqui com saúde e dando graças a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Esse é um dia que o Senhor nos reservou para falar a respeito da Sua palavra e que você seja extremamente abençoado através das palavras que serão ditas e que esse dia seu seja um dia também abençoado por Deus, por sua família, por aqueles que estão ao seu redor e que a bênção de Deus esteja sobre você. Quero agradecer ao Rodrigo, ao Ismael, pela oportunidade de estarmos aqui falando de Deus. Esse horário é um horário reservado aos homens da casa aqui de Deus, da Igreja Batista aqui de Pederneira, para falar a respeito da palavra de Deus. Vamos orar e vamos pedir a Deus que esteja conosco a todo momento e que você coloque as suas petições, aquilo que você tem colocado em seus corações, para que, na presença de Deus, no altar de Deus, para que Ele cuide. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse privilégio de estarmos aqui na Tua presença. Senhor, que Tu vem estar, Senhor, fazendo, Senhor, presente em cada família, em cada pessoa, Senhor, que assistir essa live. Que ela seja atingida, Senhor, pela Tua palavra. E, Senhor, que possamos fazer canal de bênção na vida de cada um. Te agradecemos, Senhor, por esta igreja, pelo ministério do nosso pastor. Senhor, que tem sido, Senhor, aqui um guerreiro, Senhor, diante das dificuldades que tem se apresentado. Mas, Senhor, Tu estás, Senhor, com todos nós, Senhor. Nós colocamos, Senhor, esse dia na Tua presença, pedindo, Senhor, que Tu venha estar conosco. Fica conosco, abençoa-nos cada dia. Nós te agradecemos por tudo. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Quero falar hoje a respeito do livro de Neemias. Você abra sua Bíblia, caso você esteja acompanhando, no livro de Neemias, o primeiro capítulo de Neemias. Fazendo um contexto histórico da livro de Neemias e do personagem Neemias, Neemias ele teve uma importância fundamental após o exílio de Babilônia do povo que ficou cativo no Babilônia. Para quem tem acompanhado a escola bíblica dominical, nós temos falado muito a respeito do período que houve do exílio babilônico após a queda do povo que havia se afastado de Deus. Desde que Salomão se fez um reino único, após a sua morte, houve a divisão das 12 tribos de Israel. E basicamente a tribo do norte ficaram com 12 outras tribos, formou-se um povo, e a tribo do sul com 2 tribos. E durante o período, o povo ele começou a se esquecer daquelas promessas que Deus tinha dado para ele. Como assim a gente viu na escola bíblica dominical, a gente viu que esse povo, por diversas vezes, ele foi afligido na tentativa de ser conquistado e Deus, com mão forte, ele assim o protegeu. Mas o povo continuava a pecar e continuava a se esquecer das promessas de Deus para a sua vida. Até que a tribo do norte foi cativa, foi totalmente destruída, e a tribo do sul ela foi cativa por Babilônia, por Nabucodonosor. Passou-se ali um período de 70 anos de total abandono daquilo que eles tinham como promessa. Agora nós estamos vendo um período pós-exílio, um período em que se caracteriza muito depois de um novo período, através do Medo-Persas, que tinham conquistado um poderio jamais visto em toda a história. Um poderio ibérico, um poderio de região de todas as nações. E aí temos a figura de Neemias. A Bíblia relata, que nós vamos ver aqui, que Neemias era um copeiro do rei Artaxerxes. Agora, devido cada vez que se muda o reinado, muda-se a figura do rei, a denominação do rei. E a figura desse copeiro, se nós olharmos hoje em dia, se nós falarmos, eu sou copeiro, é como se fosse mais uma atividade comum. Mas o copeiro, para a época, era uma figura de extremamente confiança ao rei. Deveria ser alguém de grande destaque ou alguém de grande confiança, porque essa pessoa que era copeira do rei
ela é a pessoa que estava literalmente dando assistência ao rei. Ele era responsável por toda a alimentação que chegava até o rei. Inclusive, ele provava toda a comida antes do rei comer, porque no período de guerra havia constantemente a tentativa de matar o rei. Então, Neemias, quando a Bíblia já começa a relatar a vida de Neemias, ele está num bom status. Ele é descendente do povo escolhido, mas ele foi levado, ele é da geração que foi levado para a Babilônia. Porém, conforme assim Daniel, ele é uma pessoa que se destaca, mesmo estando cativo, ele se destaca no reinado. E ele começa a estar dando assistência ao rei. E o rei ele tem uma grande intimidade com o rei, ele tem uma grande confiança com o rei. Nos primeiros versículos de Neemias, capítulo de Neemias, vamos ler, diz o seguinte: a palavra de Neemias, filho de Acalias, que sucedeu no mês Quisleve, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, e alguns de Judá, e perguntou-lhe pelos judeus que escaparam e que estará no cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: o restante que ficaram no cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. O muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas. E sucedeu que, ouvindo esta palavra, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os seus ouvidos e os seus olhos abertos, para que ouvires a oração do seu servo, que eu hoje te faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu, a casa de meu pai, temos pecado. De todos nós corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredis e eu vos espalhareis entre os povos. E vós convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, eu cumprirei. Então, ainda que os vos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei, e os entrarei ao lugar onde tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Nós, observando aqui a introdução do livro de Neemias, nós podemos tirar algumas características de alguém que é escolhido por Deus. Na introdução do livro de Neemias, ele sabe exatamente quem ele é. Neemias está numa posição, vamos dizer, tranquila, uma posição em que ele não, aparentemente, ele não se preocuparia com aqueles seus descendentes. Por quê? A gente observou que nos versículos lá embaixo, ele reconhece que eles pecaram, todos pecaram. Porém, Neemias, ele está numa situação diferente, ele está bem. Mas uma da primeira característica nós podemos enxergar de alguém que tem um chamado de Deus, de alguém que tem a preocupação daqueles que estão ao teu redor, é a empatia. Se você olhar nos versículos que lemos, Neemias, ele encontra alguém que vem de Jerusalém e ele se preocupa a saber a situação de como estão os seus povos, como está a situação de Jerusalém, que Jerusalém, após o cativo, Babilônia foi lá, os muros foram destruídos, o processo de invasão de Babilônia na época, ela foi diferente, ela não destruiu, ela foi levando o povo devagar, levou os melhores, deixou os pobres e deixaram os velhos em Babilônia, em Jerusalém. Então, quando ele procura saber, com o passar do tempo, qual era a situação daquele povo. E aí nós demonstramos que ele tinha, quando ele soube da situação daquele povo, ele se coloca
na situação de quem estava lá. Observe que, muitas das vezes, a gente recebe notícia de como estão os nossos irmãos, mas muitas das vezes nós nos colocamos como eles estão na posição dele. Isso é uma característica de alguém que tem a empatia contigo, se colocar na posição de quem está lá do outro lado. E Neemias ele tem isso claramente quando ele recebe a notícia, quando ele ouve a notícia e quando ele começa a se preocupar e se colocar na posição daqueles que tinham a promessa de Deus, mas eles não estavam vivendo a promessa de Deus. Isso é um motivo para que você venha pregar a palavra de Deus. Quando você tem alguma dádiva, quando você tem algo precioso dentro de você, quando você sabe que alguém em determinado lugar não tem tal coisa e que ela merecia ter tal, você torna-se uma empatia com ela. Você toma a ação de fazer alguma coisa em prol de determinado tipo de pessoa. Isso é uma característica daquela pessoa que reconhece o seu chamado. Neemias, ele reconhecia o seu chamado. Historicamente, Neemias foi um grande estadista, um grande estrategista político, um grande estrategista para chamar a nação de volta à adoração. Ele sabia do seu intento. Nós, constantemente, nós temos falado a respeito de identidade. Na maioria das lições que a gente tem, né, na escola bíblica dominical, quando a gente tem a oportunidade de falar, sempre essa questão de identidade ela volta à tona. Porque nós vivemos atualmente uma geração, ou a nossa época, muito centralizado no eu, sem olhar para que nós estamos aqui do lado, sem termos empatia. Muitas das vezes nós estamos preocupados somente dentro da nossa bolha, dentro do nosso núcleo de família, dentro daqueles que estão muito próximos. Neemias estava quilômetros de distância. Para quem lê todo o texto, a gente vai ver que ele levou um tempo de viagem até chegar a Jerusalém. E lembrando que ele poderia simplesmente, eu estou bem, eu sou assessor do rei, eu estou na cadeia, vamos dizer, hierárquica, lá no topo, eu não preciso me preocupar com essas pessoas. A minha família, a minha descendência, ela está bem. Mas quando ele entende o seu chamado, quando ele reconhece o estado que ele está, quando ele reconhece aquilo que ele tem, quando ele reconhece até a dádiva de Deus sobre a sua vida por estar numa posição diferenciada, ele olha para o lado. Ele olha para aqueles que estão lá. Quando Paulo ele fala a respeito da ceia do Senhor, ele fala e ele escreve muito porque as pessoas estavam indo cear, na época a ceia era diferente, eles levavam os seus mantimentos até ao templo, e lá a grande característica da comunhão era fazer com que todos compartilhassem tudo em comum. Mas o povo, eles não estavam fazendo isso. O povo, eles estavam levando o que eu tinha de melhor, e aquele que tinha nada, ele não participava da ceia. Por isso que ele fala que ela deveria ser algo comum. Então a ceia era para olhar para quem estava do lado. E não olhar no exclusivamente judeu. A autoanálise é para dizer qual é o meu estado. O que eu estou comendo agora que eu poderia estar compartilhando? Eu poderia estar usando a empatia com o estado do lado. Graças a Deus aqui em Pederneiras, aqui na nossa igreja, eu tenho sido abençoado por diversas pessoas que têm se colocado muitas das vezes no meu lugar. E elas têm sido totalmente empáticas comigo. Então eu sou muito grato à vida dessas pessoas e cada dia eu oro para elas abençoar e multiplicar cada vez mais ela, porque é um momento que se vive. E quando você olha para a situação do outro, quando você se coloca na situação do outro, você entende que você é canal de bênção na vida dessa outra pessoa. Se nós olharmos na multiplicação dos pães e dos peixes, nós vamos observar que Jesus poderia cair do céu pães e peixes, mas ele faz uma atitude depois da multiplicação, ele faz com que os seus discípulos eles repartam para a multidão. O que Jesus estava falando a respeito com esses discípulos? Eu preciso de fazer de você um canal de bênção para anunciar, para abençoar essa multidão. Era um aprendizado que os discípulos estavam fazendo ali. Era um aprendizado. Olha só, a bênção precisa passar de você. No momento em que você alcança outras pessoas, você está trabalhando com empatia e está sendo extremamente abençoado por Deus. Essa era uma característica de Neemias. E ele
ele utiliza isso. Nos versículos seguintes, ele diz, e veio Anani, um dos irmãos, com alguns judeus, ele perguntei pelos judeus que tinham escapado do exílio acerca de Jerusalém. E eles disseram, os que sobreviveram ao exílio estão de volta na província e encontraram-se em grande aflição, em opróbrio. Os muros de Jerusalém são derrubados e as suas portas todas queimadas. Então, isso característica ele, dessa situação, ele se preocupa, ele se coloca nessa posição de que é lá. Quando ouvi as palavras, sentei-me e chorei. Uma outra característica de alguém que tem esse chamado é o quebrantamento. É você deixar se mover por Deus em relação à situação de outros seus irmãos, de outras pessoas que estão ali. Observe que Neemias, quando ele ouve, ele entende a situação dos outros e ele se quebranta, ele chora, e ele se coloca na posição, ele tem um coração totalmente quebrantado, ele tem um coração totalmente alinhado com aquelas pessoas que estão naquela condição, naquela situação. E Paulo também, em 2 Timóteo 1,4, Paulo diz o seguinte: lembra-me das tuas lágrimas, desejo muito te ver para encher-me de gozo. Paulo também ele tem a mesma alegria quando ele fala a respeito de Timóteo. Ele tem um coração quebrantado quando ele fala a respeito dos seus irmãos, quando ele fala a respeito das condições dos seus irmãos, o prazer de estar em comunhão, e ele se coloca totalmente à disposição de Deus. Então, uma característica também que a gente pode dizer assim, de uma pessoa que é chamada de Deus, ela tem que ter o coração quebrantado. Ela não pode assumir aquele coração em que ela não permita que Deus haja. Ela tem que ter sensibilidade. E se nós olharmos para as características do pecado, é que ele causa a insensibilidade. A lepra era muito, muito vinculada ao estado do pecado, porque a lepra ela causava uma insensibilidade nos tendões. As pessoas se coçavam, não permitia, ela se feria sem perceber que ela estava sendo ferida. Por quê? Ela não tinha sensibilidade. Uma característica daquele que é chamado é ter sensibilidade para as situações que estão ao seu redor, para as pessoas que estão ao seu redor. Hoje nós vivemos num mundo de isolamento social, nós vamos dizer assim, né? E essa tendência de isolamento social, ela nos traz mais ainda a nós pensarmos única e exclusivamente em nós. Mas a igreja, ela é chamada para ir para fora. A igreja é chamada para olhar para quem está ao nosso redor. Não é porque a nossa igreja fisicamente não está fisicamente aqui no templo que nós não devemos nos preocupar para aqueles que não estão recebendo a nossa mensagem. Por isso é fundamental até, quando a gente fala assim, compartilha. Quando a gente fala assim, se você for abençoado, divulgue. Por quê? No momento que você faz isso, você está se preocupando com o estado de outra pessoa. Se alguma live que alguma irmã fez, que o pastor fez, pelas pregações que o pastor tem feito, e você tem te quebrantado, faça com que essa palavra ela alcance também outras pessoas. E a segunda característica de alguém que é chamado por Deus, sabe exatamente qual é o seu propósito, sabe exatamente para que ela foi ali instituída, ela ter um coração quebrantado. Ela entender o momento de chorar aos pés do Senhor, de entender, de dizer, não, eu preciso estar ali chorando aos pés do Senhor. E a terceira que a gente pode chorar, no versículo 4, sucedeu que ouvi desta palavra, assentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E a terceira que a gente pode colocar, alguém que é chamado, é alguém que ora e alguém que jejua. Neemias, ele está numa situação, ele olha a situação, ele recebe a situação, ele tem empatia com aquele que está naquela situação, ele se lamenta, mas ele não fica parado. Muitos de nós, a gente acaba ficando parado em relação a algumas situações que nos advêm, algumas tribulações, algumas angústias, que nós simplesmente nos paralisa. Muitas situações nos causam pavor,
nos causa um parálise assim, total. Mas a gente olha aqui que ele, sabendo que ele não podia fazer nada, mas ele sabia fazer alguma coisa, falar com Deus dele. Ele sabia fazer alguma coisa, jejuar. Ele sabia exatamente fazer ações para que Deus movesse o sobrenatural ao seu favor. Então, mesmo que muitas das vezes a gente não sabe o que fazer, quando não tem o que fazer, mas você pode fazer, que é orar e é jejuar. E ele faz essa ação, ele não fica parado. Ele estabelece jejum e oração para com o seu pedido. Quanto de nós não temos esquecido das orações e do jejum? Muitas das vezes nós temos que ser alertados para a necessidade de orar. Dentro da minha casa eu tenho um exemplo. A Lucimar, ela é mais chegada à oração. E aí nós temos algo em comum, orar com o nosso filho. E aí é necessário que você estabeleça uma oração diária e um culto diário, uma oração ao nosso filho. E aí sim, olha, percebe que a sensibilidade de muitas pessoas que eu sou mais de estudo, sou mais de leitura, sou mais disso, mas ela é mais sensível à oração. Me alertou, opa, eu preciso me voltar à oração, eu preciso me voltar a cuidar de alguém que precisa de alguém. Então, diariamente a gente faz um culto, diariamente a gente faz a nossa devocional, diariamente a gente para um objetivo comum. Vai chegar algum momento em que Deus vai responder às nossas orações. Então, é necessário que, no momento comum de que você precisa de alguma coisa, não só como você precisa, mas que você estabeleça a comunhão na oração. E essa é a terceira característica de alguém que entende para que foi chamado. Se você entende que você foi chamado, você precisa fazer a oração. Você precisa ter comunhão com aquele que é o Deus dos deuses, aquele que estabelece o seu link para que as suas respostas venham. Daniel, a gente vê que mesmo orando, Daniel, a Bíblia diz que Daniel, o anjo, foi lá em 21 dias, ele teve dificuldade de chegar até a resposta de Daniel. Lembrando que existe um mundo sobrenatural e existe guerras espirituais de muitas das coisas que você não entende, mas que é necessário você orar, deixar na mão de Deus para que ele venha fazer. Então ele diz: chorei e lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando ao Deus dos céus. E disse: ah, Senhor dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e benignidade para com aqueles que o amam e guarda os seus mandamentos. Esteja, pois, atento aos teus ouvidos, os teus olhos abertos, para ouvir a oração do teu servo, que eu te faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti, também na casa do meu pai, que temos pecado. E uma outra característica que nós temos de Neemias é que ele tem um coração arrependido. Ele reconhece o estado onde que ele está. Ele fala aqui no versículo: esteja, pois, atento os ouvidos e os olhos abertos para ouvir a oração do teu servo, que eu hoje te faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teu servo, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que temos cometido contra ti, também eu e a casa do meu pai temos pecado. Uma das características que a gente pode dizer de alguém que é chamado é reconhecer o estado em que ele está. Se nós olharmos lá no capítulo 37 de, acho que Ezequias fala sobre os ossos secos, que ele leva para ver os ossos secos, primeiro, antes dele profetizar, ossos secos, levanta-te, ele mostra o estado dos ossos secos. Ele vê o estado desses ossos secos, nós nos vemos em que estado nós estamos. E Neemias, primeiro ele aponta a Deus: ó Senhor, desculpa aí, olha, a nossa posição é posição de pecado. Ezequiel 37. Ezequiel 37 vai dos ossos secos. A nossa posição é uma posição de pecado. Nós pecamos. Ele está reconhecendo não só o pecado dele, mas o pecado de quem está lá de Jerusalém. A nossa casa pecou. Nós pecamos e eu pequei. Então, uma das grandes características é
você reconhecer que você tem um coração arrependido. Quantos de nós temos dificuldade de reconhecer que nós pecamos, que muitas das vezes nós pisamos na bola, mas ele demonstra total clareza de que ele pecou. E ele pede: Senhor, perdoa-me, perdoa esse povo que tem pecado contra ti, que esqueceu os seus mandamentos, que esqueceu tudo aquilo que tinha dado. No 7, de modo de todos nós corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os teus estatutos, nem os teus juízos, que ordenaste a Moisés, teu servo. Ele está fazendo uma referência, dizendo assim: olha, tudo que você falou para o teu servo Moisés, por nossa caminhada, durante nossa caminhada, nós temos esquecido. E quantas das vezes também nós temos esquecido daquilo que é dado a nós. Um outro versículo que constantemente ele traz aqui nessa mesa: quero trazer na memória aquilo que traz esperança. Muitas das vezes nós estamos ocupados com coisas que não advêm, não traz esperança para nós. Não traz em nós a evidência da promessa de Deus na nossa vida, dos estatutos de Deus na nossa vida. Então, constantemente, nós temos falado: estabeleça em você a promessa de Deus na sua vida. Estabeleça em você aquilo que Deus colocou, os estatutos de Deus na sua vida. E no versículo 8, lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vos transgredirei e eu vos espalharei entre os povos, e vos converterei a mim e guardarei os meus mandamentos e os cumprirei. Então, ainda que vos rejeitastes esteja na extremidade do céu, eu os ajuntarei, eu os trarei ao lugar que tenho escolhido para ti, fazer habitar o meu povo. Então, ele tem empatia, ele tem um coração quebrantado, ele ora, ele tem um coração arrependido, mas ele também lembra da promessa que Deus fez para ele. Por quê? Ele lembra da promessa de Moisés e ele diz lá: e vos converterei a mim, e eu guardarei os meus mandamentos e os cumprirei. Então, ainda que vos rejeitastes estejam nas extremidades dos céus, e lá os ajuntarei, os trarei a um lugar escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Então, ele entende o cenário, ele entende que o povo pecou, mas ele entende que tem uma promessa. Ele entende que Deus fez uma promessa para ele. E ele faz uso dessa promessa para chamar a atenção a Deus. Olha, Senhor, tu prometeste uma das vezes que tu irias juntar esse povo. Tu prometeste que, por mais que esse povo esteja na extremidade, você iria juntar. E muitas das vezes, nós estamos esquecendo das promessas que Deus faz para nós. Nós, muitas das vezes, estamos muito voltados às circunstâncias e não na promessa. Se nós olharmos as circunstâncias que estão ao nosso redor, nós vamos sucumbir da nossa promessa. Se nós olharmos as situações ruins, os estados que nós estamos, a nossa promessa vai ficar para trás. Deus fez uma promessa para você, para a sua família, para todos nós, então Ele é fiel para cumprir. Resgate essa promessa. Faça com que você possa lembrar a sua promessa. Deus tem ali ansioso para te abençoar. Nosso tempo é diferente do tempo de Deus. Nosso tempo é um tempo cronológico. Mas o tempo cairó de Deus, a promessa já está pronta. É só nós trazermos para a nossa realidade a promessa de Deus na nossa vida. Então, muitas das vezes nós estamos ainda esquecidos que Deus tem promessa em nossa vida. Então, aquele que é escolhido, aquele que é chamado por Deus tem promessa. Você foi chamado por Deus, você tem uma promessa. Não deixe que essas circunstâncias de vírus, de isolamento social, impeça de você cumprir a promessa que Ele tem para você. Estabeleça ali, eu preciso cumprir o meu chamado. Eu preciso cumprir aquilo que Deus tem para conosco. E eu vou pular agora para o capítulo 2, no versículo 2, que diz o seguinte: e assim o rei perguntou-lhe: por que estás triste, teu rosto, se estás doente? Não é isto, senão tristeza no coração? Temi sobremaneira. O que aconteceu? Depois, a gente, já para finalizar aqui, depois dele entender que ele tem uma promessa, depois que ele coloca em ação, depois que ele vá a jejum, ele se entristece total com a condição. E ele vai servir o rei.
E o rei, ele percebe a condição de Neemias. E o rei pergunta: Neemias, o que está havendo contigo? O que está havendo com o seu semblante, com a sua situação? E ele responde: é o meu povo. É o meu povo que está cativo. A situação dele não está muito boa. E o rei disse: por que estás triste, ó, o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isto senão tristeza de coração? Então temi sobremaneira. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais, asolado, e tendo sido consumido as suas portas a fogo. E o rei disse: que pedes agora? Então orei a Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se teu servo aceita a tua presença, peço-lhe que envie ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais para que a reedifique. E uma outra característica de alguém que é chamado é usar os recursos que você tem em benefício do teu povo. Neemias poderia ali dizer: olha só, rei, eu estou triste em relação a um problema, mas isso é comigo. O que ele aproveitou? Ele aproveitou a condição do rei ali para fazer um pedido a favor do seu povo. Muitas das vezes, Deus nos levanta, nos coloca numa posição de status para que, em algum momento, nós sejamos usados em benefício de alguém. Eu, por diversas vezes, já estive em posições em que eu consegui ajudar pessoas. Tem portas que isso abre por dentro. E Deus coloca pessoas lá dentro para abrir a porta. Quantas das vezes eu pude ter o prazer de ajudar pessoas, fazia um gerenciamento de pessoas, em que eu poderia empregar pessoas, em que eu poderia ajudar pessoas. Era um momento em que eu fazia isso, abria a porta por dentro. Eu estava em posições, eu estava em condições de tomar decisão e abençoar pessoas. E o que Neemias faz aqui? Ele usa a sua posição próxima ao rei para abençoar o seu povo. Esther, quando ela foi estabelecida como rainha, e aí, quando ela é dita: olha só, é necessário que você chegue até o rei. E aí ela fala: mas se eu chegar até o rei, e o rei não levantar o cetro para mim, eu vou morrer. E é dito a ela: quem sabe você não foi colocada lá para isso, para levar meu povo. Então, em muitas das condições, nós somos colocados em posições para que nós utilizamos essa posição em benefício de meu povo, em benefício disso. Então, ele entende a posição que ele está, ele poderia muito bem ficar caladinho, ele poderia muito bem ficar ali entre ele, mas ele entende que ele possa fazer alguma coisa. Então, olha, rei, se você me der ordem, eu vou até o povo e vou fazer com que o muro seja restaurado. E o rei gosta tanto dele, ele fala: eu deixo você ir, mas você tem que voltar. Porque o status de Neemias como copeiro era essencial para o rei. O rei, nos versículos seguintes, você vai ver que o rei e a rainha estão juntos, ou seja, havia uma intimidade. Havia ali alguém que estava muito achegado. Então eles tinham comunhão. Então o rei percebeu a tristeza. Se fosse um funcionário comum, o rei nem iria olhar para a cara dele. Quando o rei percebe a face de Neemias, entende-se que havia uma relação de confiança. Ele sabia o estado de Neemias, senão ele passaria de forma insignificante. Então, aquele que entende o seu chamado, ele usa os seus recursos em benefício de outro alguém, em benefício de alguém. Então, isso era uma característica também de Neemias. E a última, para a gente terminar, está no versículo 2:12, que fala o momento certo de hora de falar. Aquele que é chamado, ele sabe a hora de falar e a hora de dizer determinado tipo de coisa. Porque todo esse projeto de Neemias, ele foi para Jerusalém e ele ficou, vamos dizer, de bico calado. Por quê? Porque no momento, muitas das vezes que você fala, você vai ter pessoas que vão contra você. Você vai ter pessoas que irão estabelecer
briga, irá estabelecer alguma coisa contra você, irá se levantar contra você. E no versículo 12, nós podemos observar o seguinte. Ele diz o seguinte: e de noite me levantei, e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que meu Deus me pôs no meu coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele que estava montado. O que acontece? Ele chega a Jerusalém, mas ele não declara a ninguém. Por quê? No momento que você externa os seus objetivos, você provavelmente vai ter oposição. Então, muitas das vezes, nós temos que saber o momento de falar os nossos projetos. Muitas das vezes, nós temos que saber o momento de dizer o que Deus tem colocado em nossos corações. José, se nós pegarmos o exemplo de José, Deus teve ali um objetivo naquilo, mas ele falou no momento que ele externou o que ele tinha, ele criou oposição. Muitas das vezes, aquilo que você tem no coração, aquilo que você tem em projeto, você tem que saber qual é o momento certo para você falar. Porque quando você externa, você muitas das vezes vai ter oposição. Porque no versículo 19, quando ele externa isso, e ouvindo Sambalate, Tobias, os Amonitas e Gesem, o Árabe, zombaram de nós e desprezaram. Eles disseram: quem é esse que fizeste? Que eles rebelados contra o rei? Ou seja, no momento que ele externou tal situação, você tem oposição. Saiba que tudo aquilo que Deus colocar no teu coração, Ele vai te dar recursos para você fazer. Ele vai te colocar pessoas do teu lado para você fazer. Ele vai te dar toda a infraestrutura igual ele deu a Neemias, mas não deixará de ter oposição contra você. A oposição ela vai se levantar, ela vai tentar te fazer com que você desista da sua caminhada, ela vai falar tudo que você está fazendo não é de agrado. Esses três caras aqui, Sanballat, Tobias, Gesem, eles eram pessoas importantes. Um era governador de Samaria, o outro o Tobias era um amonita chefe do exército, e esse Gesem era governador dos árabes. Ou seja, não era qualquer um que se levantou contra Neemias, mas ele tem um propósito no seu coração. E só para a gente encerrar, ele diz o seguinte no 6:3. De modo que lhe enviei a mensageiro com a resposta: estou fazendo uma grande obra e não poderei descer. Por que necessaria a obra enquanto eu a deixaria fazer fosse conosco? A resposta de Jeremias para esses caras dizendo: eu estou fazendo uma grande obra, eu estou ocupado e eu não vou descer. É como se eu não vou descer ao seu nível para discutir contigo. Eu não vou me ocupar o meu tempo que Deus tem me dado a essas oposições. E essa é uma característica daquele que entende o seu chamado, que sabe o que você está fazendo. Muitas das vezes, um líder, ele vai ter oposição, mas ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe para que ele foi chamado, ele sabe qual objetivo ele vai chegar. Por isso que Neemias é considerado um grande estatista. Ele conseguiu reunir o povo, ele conseguiu restaurar os muros, ele conseguiu restaurar as portas de Jerusalém, que significava um respeito ao povo. Todo aquele povo que não tinha muro, que não tinha suas portas restauradas, significava que aquele povo não tinha um Deus, que não tinha cuidado contra ele. Então ele estabelece um conceito de que esse povo é um povo escolhido, e esse povo é um povo chamado, e ele não pode ficar desse jeito. E muitas das vezes, é uma outra mensagem, nós temos que restaurar portas na nossa vida. O Templo de Jerusalém tinha 12 portas, e cada dessas portas ela tem um significado espiritual. E Neemias, ao reedificar cada porta, ao reedificar o muro, ele está dizendo uma mensagem espiritual para o restante dos povos. Ele está dizendo: tem um Deus que é restaurador, tem um Deus que restabelece tudo no devido lugar, no devido momento. Amém? Esta é a palavra dessa manhã. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa fazer com que você, que tem um chamado de Deus, essa palavra desperte você, dá um sacudão em você, dizendo assim: ó, mesmo diante dessa pandemia, eu sei o meu propósito. Mesmo diante de igreja, não estou no presencial, eu sei o meu propósito.
Eu sei que eu posso ter empatia, eu posso ter um coração quebrantado, eu sei das minhas promessas que ter, eu sei no exato momento em falar para as pessoas aquilo que eu tenho para fazer. Deus tem meu coração. E Deus vai te dar todos os recursos. Ele vai te dar, vai permitir também oposição. Mas Ele vai te dar todos os recursos para todos os muros, todas as suas portas serem reconstituídas e você viver em paz com Deus. E que assim a sua família, todos nós. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, por mais esta manhã, pedindo, Senhor, a tua misericórdia e o teu perdão, Pai. Pedindo, Senhor, que esta palavra chegue às pessoas que assim necessitam de ser despertada para o seu chamado, que não haja, Senhor, impedimento, que seja pandemia, ou que seja igreja, que localmente não estamos reunidos, mas que mesmo na sua casa, mesmo no seu trabalho, mesmo no seu colégio, ela possa estar fazendo aquilo que ela foi chamada. Que ela possa ajudar pessoas a retificarem os muros, pessoas a retificarem as suas portas, pessoas sendo retificadas na presença de Deus, ó Pai. Isso é para que nós fomos chamados. E, Senhor, nós te agradecemos por tudo, ó Pai. Fazemos um clamor, Senhor, pela vida do nosso pastor, por esse ministério. Senhor, que tu possa abençoar eles nas dificuldades, dando visão e dando teu cuidado para sempre, ó Pai. Nós te agradecemos por tudo, em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Amém? Obrigado você que esteve aí. Não esqueça de você vendo essa live, compartilhar para aqueles amigos, aquelas pessoas conhecidas. Lembrando que temos os cultos às quartas e os domingos e todos os dias às 16 horas temos entre elas aqui uma live entre as irmãs. Muito boa, palavra muito abençoada. Então, divulgue, assista e esteja sempre conosco. Fique com Deus. Amém. Tenha um bom dia.